Hoje nós falaremos sobre o jogaço Brasil e Argentina. Pois é, o jogo que parou o Mineirão, parou Minas Gerais, parou a Argentina, parou o Brasil, enfim, né? Tava todo mundo de olho, a audiência da Globo novamente foi lá para cima. Querendo ou não, Brasil e Argentina é diferente. Aquele clássico que eu chamo o maior clássico do mundo, né? Bem, vamos então ao jogo. O jogo em si foi um jogo muito bom, um jogo pesado, porém um jogo na bola. Claro, vez em quando pintava uma jogada mais dura, mais pesada, mas não me parecia desleal, né? Então o jogo foi muito bom no quesito total, ou seja, na totalidade, em todos os quesitos, juntando tudo, o quesito total foi muito bom o jogo. Então vejam, por que o jogo foi bom? Porque pela primeira vez a seleção brasileira pega um adversário que realmente vai para cima. E isso possibilita também ir para cima, ou seja, retribuir da mesma maneira, com velocidade, com agilidade, né, com boas jogadas também. A gente viu isso com a atuação maior do Coutinho, também uma grande atuação do Daniel Alves. Bem, do outro lado a gente tinha também uma boa atuação, principalmente do Lionel Messi. O Agüero estava um pouquinho sumido, mas o Messi deu conta do recado lá do outro lado e fez a movimentação acontecer na Argentina. Esse time que passa por uma reformulação. Bem, vamos então aos pontos. A Argentina, na minha opinião, foi superior. Não só na minha opinião, na opinião de muita gente por aí. Mas como eu não pego a opinião de ninguém para fazer a minha, eu tenho que dizer para vocês que eu acredito que foi superior na maior parte do jogo. Se o jogo teve 90 minutos, a Argentina foi superior em pelo menos 75 minutos desses 90 aí. Boas jogadas criadas pelo Messi, o Di Maria entrou bem, mas entrou no final. A Argentina era um time mais ofensivo, claro, um jogo muito mais pegado, mas estava indo para cima, reorganizou um pouco a defesa, mas infelizmente não conseguiu reorganizar, né, todos os vacilos que a seleção argentina vem tomando, principalmente do meio para trás. Continua muito ruim a Argentina. A seleção brasileira fez a obrigação de passar por cima da Argentina. Deveria ter feito até uma goleada, mas de maneira inacreditável, a seleção dos nossos hermanos, ela evoluiu bastante contra a seleção brasileira. E na minha opinião, evoluiu tanto que poderia ter ganhado o jogo. Merecia ter ganhado o jogo. Só que é futebol, e futebol não vê merecimento, né? Olha, de um lado a gente teve o talento do Daniel Alves. É um futebol refinado. Alguém diz que o Daniel tem substituto na seleção brasileira? Não tem. Todas as vezes que ele entra em campo, ele entra com segurança, ele põe ordem no jogo, ele apazigua a situação, um jogador que joga respeitoso, estava equilibrado. Mesmo quando o argentino tentou partir para cima dele, é catimba a Argentina mesmo, ele ficou na dele tranquilo, fez ótimas jogadas, questão técnica também, então não dá para falar, né? O Daniel Alves não fez gol, mas fez uma partidaça, para mim realmente foi o melhor daquele jogo, né? Do outro lado, a gente tem o fator Messi. Se alguém diz que o Messi não joga pela seleção argentina, basta ver a quantidade de gols que ele já fez, a quantidade de assistências que ele já deu, a quantidade de vezes que ele deixou os colegas na cara do gol, que foram ineficientes. O Agüero da Argentina também não é um Agüero acostumado a botar a bola para dentro do gol, mas o Messi do Barcelona, esse aparece quase sempre na Argentina. O problema é que olhar do lado e ter companheiros que mal sabem dar um toque na bola sem entregar para o adversário, aí é difícil, né? Mas foi aquele Messi com grandes arrancadas, com lançamentos sempre precisos, com bolas colocadas no pé do jogador, né? Foi um Messi inteligente, um Messi capaz de sair de 2, 3, uma marcação até de 4 jogadores em cima dele. Esse sempre foi o Messi, e um Messi com vontade de jogar, foi o que a gente viu. Bem, veja só, a gente vai falar agora sobre o segundo gol da seleção brasileira, né? No segundo gol da seleção brasileira, você presta atenção que houve uma falha grotesca da Argentina. O jogador argentino, antes da metade do campo, por ali mais ou menos, ele começa a parar. Ele para, é só você observar o lance. Ele para, e percebendo que ele parou, o Gabriel Jesus dispara. Né? Só observando que o juiz não vai dar paralisação nenhuma, não vai apitar nada, o jogador argentino começa a correr desesperadamente atrás do Gabriel Jesus. Já não tem mais jeito. Ele vai deixar o companheiro na cara do gol e fazer o segundo gol da seleção brasileira. Eu nunca vi um lance como esse em todos os tempos que eu assisto futebol, né?
Um outro critério aí, vamos observar agora o critério argentino para falar sobre as polêmicas. Observando o jogo todo, analisando tudo com calma e com precisão, olha, não é choradeira nem mimimi dos argentinos não. É claro que por aqui o brasileiro adora fazer uma chacota dos argentinos. A mesma coisa eles adoram fazer da gente lá quando nós perdemos para eles aqui. Mas não é mimimi não. Os lances mostrados evidenciam realmente um pênalti em cima do Agüero, num lance do Lionel Messi para ele. Fica claro quando você observa isso. E o que é que o árbitro sempre fez em lances como esses aí? Foi ao VAR, conferiu. E na grande maioria dos lances, marcava o pênalti. O juiz do jogo, ele nem foi olhar, nem foi observar o VAR. Ele assumiu. Um outro lance, um lance de disputa de bola na área, em que o jogador argentino recebe uma cotovelada e isso acaba dispersando ele da disputa da bola. Pois é, foi dentro da área. Ali também não ocasionou nada, nem o VAR foi chamado, nem tiveram nenhum tipo de recomendação para o jogador brasileiro. Esses dois lances eles podem ter sido capitais para decidir o jogo. Volto a dizer, não é mimimi de argentino. Eles jogaram melhor que a gente e tiveram dois lances capitais que poderiam ter decidido o jogo. Mas, no final das contas, é futebol. E acontecem essas coisas no futebol. Uma coisa que mostrou pra gente do lado brasileiro é que o Daniel Alves está de volta com o melhor futebol. Ele não parece ter a idade que tem e é sim uma representação importante para aqueles que costumam vestir a camisa da seleção brasileira como se fosse um passatempo. Do outro lado, o Messi chegou de vez. É ele quem vai fazer definitivamente a seleção argentina se colocar nos rumos nesse processo de renovação. Me parece que essa renovação passa pelo talento do Messi e pela capacidade que ele tem de liderança. O Scaloni pode ser uma grande surpresa. Vamos ver então o que é que traz essa Argentina com o passar do tempo e a nossa seleção brasileira com o Tite cada vez mais ajustada. Mas mesmo assim, tenho que terminar dizendo uma coisa. A seleção ainda não joga à altura das grandes seleções do mundo. O Tite tem muito trabalho para fazer.